E aí pessoal, beleza? Vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para você aqui duas situações. Um gerador monofásico é, alimentando uma rede trifásica e um gerador trifásico alimentando cargas monofásicas, né? Eu vejo que nos vídeos aí o pessoal tem muita dúvida, né? Muitos faz aí as famosas gambiarras e vou mostrar para vocês o jeito correto de estar fazendo essas ligações, né? Esse vídeo aqui geralmente é aquele pessoal que tem um gerador portátil desse jeito aqui, né? Nas suas residências e tem essa dúvida, né? Às vezes o sistema deles é trifásico e o gerador monofásico ou vice-versa, e o pessoal fica na dúvida qual que é o jeito correto de estar ligando. Mas antes, para a gente falar o jeito de ligação, primeiramente a gente tem que entender como que funciona o sistema monofásico, trifásico e o bifásico, né? Então, se vocês analisarem aqui, aqui é um sistema trifásico ligado em estrela, né? Se vocês observarem aqui, geralmente isso aqui é o mesmo sistema de um gerador, né? Por que que os geradores de grande porte, né? Os geradores usados em hidrelétrica, em termoelétrica, eles são geradores trifásicos. Porque para você fabricar um gerador de porte muito grande, né? Ele alimenta uma carga bem maior que esses convencionais, é mais barato fazer o sistema trifásico, porque você tem um custo, né? Você coloca praticamente, falando bem grosseiramente, três sistemas monofásicos em um sistema só trifásico, né? Então é mais eficiente e econômico o sistema trifásico. Então por isso que o nosso sistema de grande porte usado pelas subestações, pela sistema eletripotência, né, que é as concessionárias, as redes de transmissão, de geração, tudo é trifásico, né? Então, o sistema trifásico tem o sistema trifásico equilibrado, né? Vocês podem verificar aqui, ó, a senoide, né? Você pode ver que tem uma fase preta, depois a outra fase na cor verde e a outra na cor vermelha. É um sistema trifásico equilibrado. Geralmente, quando você tem cargas trifásicas, que eles consomem uma corrente, uma potência igual para as três fases, ou equipamentos monofásicos que tenha uma potência igual nas três faces ou próximo, né? Mas num sistema equilibrado seria praticamente um equipamento trifásico, né? Esse sistema aqui embaixo aqui já seria um sistema trifásico desequilibrado. Geralmente você tem várias cargas monofásicas sendo alimentado, né, dividindo entre as três fases, só que uma dessas fases aqui, elas estão sobrecarregadas. Então, geralmente, num sistema trifásico desequilibrado, a tensão geralmente que está menor é a tensão que está com muita carga, e também as outras fases que está com a tensão maior, elas estão em desequilíbrio, porque uma das bobinas está muito carregado, sobra para outras fases, né, tá com a tensão maior, e a que está sobrecarregada, tensão menor, né? Então, quando o sistema é desequilibrado, vocês têm a corrente, né, no neutro, né, que seria a junção de três bobinas aqui, e nesse ponto aqui, quando o sistema é equilibrado, não tem corrente aqui no neutro,
né? Porque a somatória, né, da corrente da fase A, B e C, ela é o somatório, né, do neutro. E quando tem todo equilibrado, toda a corrente é equilibrada, no neutro a corrente é zerada, né? Então, é assim que funciona um sistema trifásico, equilibrado e desequilibrado. Por que que existe um sistema trifásico, né? Se vocês for olharem aqui, por que usar não somente monofásico? Primeiro seria o custo da geração, transmissão e distribuição, que o trifásico ele se torna mais econômico, e em residências ou estabelecimentos, quando o sistema é monofásico, ele tem pouca carga, né? Poucos equipamentos usados, né? Então você tem um sistema monofásico. Vocês podem verificar aqui usando essa tabela aqui da minha concessionária aqui, que é a Enio, usando a tabela da NTC 04, revisão 04. Aqui, se for numa categoria M1, que seria fio 6 milímetros, né, disjuntor de 30, você tem que fazer a somatória de 5 kW, né? Seria 5.000 watts. Na categoria M2, vai de 5 a 9 kW e vai subindo. Quanto maior a demanda, quanto maior a quantidade de equipamentos, vai ser aumentado a seção do condutor. Nesse caso aqui começou com fio 6, depois seria fio 10, fio 16, aí você tem o sistema bifásico, né? Eu usaria duas fases e dividia as cargas praticamente para as duas fases. Aí você tem, né, no caso aqui, um disjuntor de 50, fio 10, um disjuntor de 60, cabo 16 e vai subindo, né? Aí tem o sistema trifásico, né, que é acima de 26 kVA, né, que seria uma demanda. Então, quanto maior a quantidade de carga que o estabelecimento, o lugar tem, né, tem que ter uma instalação, né, que alimenta todo mundo se for necessário. Então, o resultante aqui, quando é uma carga monofásica, bifásica ou trifásica em um estabelecimento, é por causa disso. Quando é um sistema trifásico, porque tem uma demanda maior de equipamentos. Se fosse ligar essa demanda num sistema monofásico, o disjuntor ficaria desarmando e a fiação não suportaria essa quantidade de corrente. Aqui vocês podem observar que seria um quadro de distribuição trifásico, né? Tem o disjuntor geral, aqui tem as três fases aqui. Aí depois vem os disjuntores de circuito, né? Tudo distribuído pelo barramento de cobre. E aqui na identificação que é isso aqui, ó, né? Tem um disjuntor geral que alimenta o barramento e vocês podem observar o pingado. Esse caso aqui, ele pega nessa fase aqui, fase R, alimenta esse equipamento aqui, ó. Esse outro pega na fase R, alimenta aqui, e assim sucessivamente. Ó, pega na fase T, né? Então vocês podem ver que é distribuído aqui, ó, fase R, fase S, fase T, né? E também tem um sistema bifásico, né? Lá na frente eu vou explicar como é que é um sistema bifásico, né? Mas nesse momento aqui quero só mostrar para vocês como é que é a distribuição do sistema trifásico, uma rede trifásica com cargas monofásicas. Essa aqui seria uma, um, um diagrama que mostra cada fase aqui tem unifilar. Esse aqui seria unifilar. Vem lá da concessionária, alimenta o quadro de medição, a gente tem o medidor e o disjuntor geral. Depois vem o disjuntor geral mostrando que tem as três fases, o neutro e o terra vindo, ó.
E cada circuito desse seria uma fase. Fase R, fase T, fase T, fase R, fase S. Cada circuito desse vai para um determinado carga, né? Então, aqui é uma simbologia unifilar e aqui é um trifilar, né? E aqui, né, mostrando aqui o disjuntor geral, o barramento de terra, o barramento de neutro, né? Aqui, sem os disjuntores, seria desse jeito aqui, ó, disjuntores de circuito, disjuntor geral. Você pode ver que é o barramento aqui, ó, é ele que vai fazer a distribuição em todos os circuitos, né? Quando é um sistema trifásico. Para a gente entender aqui como é que funciona um sistema, um circuito monofásico e um trifásico, tá aqui para mostrar para vocês. E é aqui que eu vou explicar o porquê de um sistema bifásico. E vocês vão ver que na realidade as cargas só existe uma carga monofásica e uma carga trifásica. Olha aqui esse motor aqui. Esse motor aqui ele é monofásico, certo? Aqui você tem uma bobina e você tem a outra bobina aqui. Essa bobina, quando você liga em 110 volts, né, numa rede 110, você coloca as duas bobinas em paralelo. Tá vendo a bobina de trabalho? E quando você quer uma tensão mais alta, ligar em 220, nesse motor aqui você coloca as bobinas em série. Em cada bobina aqui vai estar passando uma tensão 110 volts, porque ela está em série. Aqui tá, na extremidade está 220, quando chega no motor tem as duas bobinas em série, então no final, tanto no fechamento em 110, tanto em 220, no final cada bobina vai ser alimentada em 110, né? E esse aqui, ó, onde tem um capacitor, ele é um interruptor automático, né? Que é aqui uma chave que ela precisa de uma rotação alta para abrir. Como é que funciona isso aqui? O motor monofásico, ele quando você energiza ele, ele só está recebendo uma fase, certo? E ele precisa de uma segunda fase fictícia para ele rotacionar. Então esse conjunto aqui é para a partida e esse conjunto, esse com esse, é as bobinas de trabalho, né? Então, o que acontece? Quando o capacitor está ligado em série com a bobina, o capacitor ele defasa a senoide em 90 graus. Então, quando a tensão chega aqui, ele defasa em 90 graus e o conjunto aqui ele vai entender que está recebendo uma segunda fase por defasar em 90 graus. Então ele vai partir pelo lado do campo, né? Vai partir para um lado, se você inverter a ligação das bobinas, ele vai partir para outro. Então essas bobinas aqui, elas são bobinas praticamente de partida, né? E tem uma chave centrífuga aqui, que é o interruptor automático. Quando ele pega uma rotação mais alta, ela abre esse contato aqui, desenergizando esse circuito, ficando só o conjunto, a bobina de trabalho. Então, esse sistema aqui é só para partida, né? E aqui, explicando aqui que todas as bobinas, eles vão funcionar em 110 ou 220, né? As bobinas, todas elas vão receber 110 volts todo jeito, né? Então, tanto ela ligada em 220 ou em 110, a tensão das bobinas aqui sempre vai ser em 110. Porque aqui, ó, se você dividir 220 no meio, vai sair 110, que ela está em série. E no meio aqui, ela pega nessa bobina aqui de trabalho, de serviço, ela vai receber 110 aqui do meio. Então, o motor ele funciona mudando os fechamentos tanto em 110 ou 220. Aí você vai falar, mas você falou que não existe equipamento bifásico, só monofásico. Sim, vamos colocar uma situação. Vamos supor que eu estou aqui em São Paulo, né?
Aqui fase é 220 e fase neutro é 127, 110, né? Quando eu vier aqui, vamos supor, para Goiânia, onde que eu moro aqui, a tensão aqui é 220 fase neutro e 380 fase. Então, esse motor, se eu fechar ele em 220, ele vai pegar e vai trabalhar com fase neutro. Se eu for lá para São Paulo ligar esse motor, eu preciso ligar ele em fase, que dá 220. Então, a carga, ela não está nem aí se vai ser alimentado com fase neutro ou fase, o que ela quer é receber 220. Então, isso que seria uma carga monofásica ligado em um circuito bifásico, que seria lá em São Paulo, fase seria os 220, né? Então, isso que seria eu ligar uma carga bifásica. Igual eu falei, o motor, o equipamento, ele não está nem aí se é fase neutra, ele quer receber 220. Qual a diferença entre os dois aqui? Vamos supor, sem fazer cálculo, só falando bem grosseira, falando bem superficial, se um equipamento em 220 ele consome 10 ampere, provavelmente em um equipamento 110 ele vai consumir praticamente 20 ampere, né? É claro que tem que olhar rendimento, tem que olhar o fator de potência, mas desde já esses motores monofásicos eles não têm um rendimento muito bom, o rendimento deles é muito ruim, né? E o fator de potência deles também é muito ruim. Então, os mais eficientes são os motores trifásicos. Aí o trifásico funciona desse jeito aqui também. Você tem uma ligação triângulo, né? Que você liga numa tensão menor, que seria, vamos nessa situação aqui, 220, e você tem uma situação de ligação das bobinas em estrela, que você liga em 380, que seria a maior tensão. Então funciona desse jeito, né? Outra coisa que o pessoal erra muito é pegar um sistema bifásico, que seria fase, e ligar dois disjuntores monofásicos, isso aqui é muito perigoso. Por quê? O certo, num sistema monofásico, você desconectar as partes vivas. O que é a parte? A parte viva é aquela que você recebe um choque, que mata. São as partes vivas, né? Então, a NBR 5410, ela mostra que tem que, aqui ó, falando aqui ó, no item 5.1.1.1, o princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos especificada na norma pode ser resumido: as partes vivas não devem ser acessíveis e as massas ou partes condutivas não devem oferecer perigo, ou seja, condições normais. Em particular, o caso de falha que torne acidentemente vivas. Então, a fase é o que dá choque, é o que mata. Então, todas as partes vivas têm que ser seccionadas. Aí, se for um sistema monofásico, você secciona pelo disjuntor unipolar e o neutro direto, né? No sistema bifásico, você tem no modo correto um disjuntor bipolar. Se acontecer um desarme nessa fase, os dois desarmam. E num sistema trifásico do mesmo jeito. Se tiver um curto nessa fase A aqui, os três vai seccionar. Por que o motivo? Num sistema bifásico, quando você coloca desse jeito aqui, ó, se uma fase desarmar, essa aqui vai estar alimentando a carga. Logo, a fase vai pegar, o disjuntor que está ligado, a fase vai passar pelo equipamento e vai retornar. E a pessoa olha o disjuntor desarmado, vai pensar, não, aqui não tem tensão.
aonde ela leva o choque elétrico. Então, o disjuntor que tiver armado, ele vai alimentar a carga de retorno num sistema bifásico e pode matar alguém. Numa carga trifásica, no motor trifásico, se faltar uma fase em qualquer um desses aqui, o motor vai queimar. Então, por isso que o certo é sempre usar numa alimentação trifásica um disjuntor tripolar, numa alimentação bifásica um disjuntor bipolar e numa alimentação monofásica um disjuntor unipolar. A concessionária de energia, ela faz a alimentação, né, na alimentação em baixa tensão, o neutro ele é aterrado, né? Mas não é de proteção, ele é aterrado somente, é chamado de aterramento funcional. Por quê? Quando você tem, né, igual no segundo slide lá que eu mostrei o esquema lá da senoide, ela em desequilíbrio, você pode ver que tem uma senoide maior, outra menor. Isso aí em função do aumento da demanda, né? O eletricista, quando ele fez a ligação lá no poste, ele ligou mais numa fase do que em outra, porque no sistema normal funciona o seguinte: tem uma casa na A, uma casa B e uma casa C. Na casa A você recebe uma fase A, na casa B você recebe uma fase B e na casa C você recebe uma fase C, né, quando é um sistema monofásico. Então, vai distribuindo, deixando de um jeito que o sistema fique o mais equilibrado possível. Quando aumenta a demanda e pega somente numa fase, está o desequilíbrio, né? Onde há ligações ilegais na rede, o famoso gato, também acontece muito, desliga mais numa fase e acontecer o desequilíbrio, né? E a concessionária faz a ligação à terra, é feito caminho de retorno. Como é que seria isso? Nesse sistema aqui, quando o neutro é aterrado, olha aqui, ó, o neutro está aterrado aqui, ó, né? A máquina que recebe a tensão, se ela for aterrada também, se tiver uma fuga de corrente, a terra se torna um condutor, ela retorna da onde vem a fonte. Nesse sistema aqui, né, mostra uma alimentação de um computador e o computador é aterrado. É aonde que ele vai ter um retorno para a Terra. Se de qualquer fuga, qualquer desequilíbrio, o neutro vai circular menos corrente e a Terra vai ser um condutor, né, para amenizar o neutro, para que o desequilíbrio não fica muito grande quando o desequilíbrio está muito alto. Então, a concessionária liga na terra, né, o neutro na terra, para melhorar o sistema dela, chama aterramento funcional, né? E ela até disponibiliza para você também usar o aterramento de proteção junto com o funcional, só que você tem que fazer uma malha de aterramento lá no estabelecimento e unir os dois aterramentos se quiser, né? Que querendo ou não, o neutro, quando ele é aterrado, ele melhora o neutro quando o solo está muito úmido em tempo de chuva tal, e quando o aterramento está na seca, né, está numa época muito seca, o neutro melhora o aterramento, porque todo poste é aterrado, todo padrão de energia é aterrado e todos os neutros de todos os trafos da redistribuição é aterrado. Então você tem uma super malha de aterramento. Agora, vou mostrar para vocês aqui, né? Eu peguei uma especificação desses produtos dessa empresa aqui, só para demonstração. Vocês podem observar que tem gerador monofásico e tem gerador trifásico.
Num gerador trifásico, né, com esses de porte maior, funciona a ligação desse jeito em cargas monofásicas. Você tem uma fase A ligando uma certa quantidade de cabo, de carga, ligando no neutro. Você tem a fase B ligando outra parte e a fase C outra parte, né? Então, esse é um sistema, se as cargas for a mesma e tiver tudo ligado corretamente, você tem um sistema equilibrado. E qual que é o melhor jeito para você ligar um gerador numa rede da concessionária? Seria uma chave comutadora para gerador, né? É uma chave seccionadora. Mesmo você tentar manobrar para um lado ou para o outro, nunca as redes se encontram. Ou você fazer uma automação por contatora, usando controlador, né? Uma automação para que ele entre e saia automaticamente, né? Eu estou mostrando mais essa chave comutadora porque geralmente quem vai assistir esse vídeo é aquele pessoal que tem um gerador de pequeno porte e quer ligar num sistema trifásico ou monofásico. Então, o sistema mais em conta vai ser por chave comutadora. Tanto é qual o valor dela aqui. Essa aqui é para 63 amperes, né? E esse canal aqui, ó, se vocês entrar no YouTube e escrever isso aqui, o cara mostra como que ele fez para montar nesse painel. Porque aqui, ó, essa chave desse jeito aqui, você só fixa ela em tampa de painel. Mas o cara fez de um jeito para colocar dentro do painel usando desse jeito aqui, ó, com acrílico, com os parafusos, né? Então, o que acontece num gerador quando ele recebe a energia da concessionária? O gerador, ele praticamente é um motor melhorado. Praticamente é isso. Ele usa um motor a combustão, né, para ele rotacionar esse alternador e a força mecânica ser transformada em energia elétrica. Quando o gerador está parado e recebe uma energia da concessionária de retorno para o alternador, ele vai se tornar um motor, ele vai motorizar. Então ele vai começar a rodar. Ele vai rodar no giro tão alto que vai ultrapassar o giro do motor a combustão, rebentando tudo. Então o gerador vai detonar tudo. E quando ele está ligado, mandando energia, e encontra com a rede da concessionária, ele vai ser um curto, porque o gerador não está na mesma ângulo de frequência que o gerador vai estar e a concessionária. Então ele vai entender que é um curto. Então, geralmente, o mais fraco é o que rebenta. Então o gerador ele vai rebentar tudo, porque a concessionária tem muita potência para fornecer, ela tem geradores enormes, né? Então o seu gerador vai rebentar dos dois jeitos, com ele parado ou em funcionamento. Essa situação aqui seria eu ligar um gerador num sistema, numa rede trifásica. Como é que seria, né? Se vocês observarem aqui, tá aqui mostrando aqui carga no break, mas vocês podem colocar que seria gerador. E aqui rede. Essa rede aqui é a rede da concessionária. Como é que funcionaria? Vocês ligariam a rede da concessionária, as três fases nessa chave comutadora. E detalhe, pessoal, eu vou estar mostrando aqui como é que faz a ligação, mas não vou falar sobre dimensionamento. Então, se esse vídeo aqui vocês quiserem fazer, o profissional tem que avaliar e ver que esse gerador vai dar conta de alimentar tudo o que está funcionando aqui. Porque uma rede trifásica ele tem uma demanda de equipamentos maior que uma monofásica. Mas vamos lá. Na rede da concessionária, vocês vão ligar desse jeito aqui, né? Igual esses bornes aqui, ó, né? O borne 2, o borne 6, o borne 10, as três fases, cada uma nessas.
e o borne 14 o neutro. Aqui seria a carga, que seria esse aqui, ó. Vai ligar as três fases nesses bornes separadamente e o neutro separadamente. E o gerador vai fazer um jumper. Ele vai jumpear o 4 com o 8, com o 12 e sair, passar por um disjuntor de proteção e ligar no gerador, né? Então, quando tiver a rede na concessionária, vocês podem olhar esses contatos aqui, ó. A concessionária tá sendo usado, o contato aqui está fechado, ele está passando energia para cá, para a carga. Aqui mesma forma, aqui nesse 5 aqui, ele está fechado aqui. No 9 ele vai estar fechado com 10 e o 14 vai estar fechado com 13. Então ele vai estar passando energia da concessionária para a carga. Acabou a energia, faz o seccionamento para o gerador, depois que o gerador ligou e estabilizou, porque não é certo você ligar um gerador com carga. Primeiro ele tem que estabilizar a tensão para depois vocês acionar ele. Então, quando passa por gerador, tanto o borne 1, o 5 e o 9, ele vai estar jumpeado com o 4, o 8 e o 12, né? E ele vai estar alimentando, né, essa carga, todas as cargas das três fases da carga vai estar alimentando com uma fase só do gerador. E o neutro também vai estar interligando do 16 para o 15, que ele aqui vai estar alimentando aqui o 13, ó. Você entendeu? Então, quando passa para o gerador, esses contatos aqui fecha e esse aqui abre. Então, não tem como as duas fontes se encontrar desse jeito aqui, nessa situação. Aqui, mesma coisa, ó. Eu considerei aqui que foi feito esse jumper aqui e só dois chegando. Tá vendo aqui, ó? Só dois chegando, que é para o gerador. A carga vai ser ligada aqui e a rede da concessionária vai ser aqui, né? Aí vamos agora falar de um gerador trifásico com uma carga monofásica, né? Eu peguei essa tabela aqui de dúvidas frequentes nessa empresa aqui, CSM. No item 3 fala assim: posso conectar um equipamento monofásico em um gerador trifásico? Esses geradores trifásicos é de pequeno porte, certo? Ele está falando assim, a própria empresa: não. Utilizar um equipamento monofásico num gerador trifásico, ligando uma das fases com o neutro, desestabiliza o balanceamento entre as fases, danificando os componentes do gerador. O que ele falou? Que você colocar somente uma das fases, não ligar fazendo o balanceamento, ele vai acontecer o problema de desbalanceio e vai prejudicar o gerador, que o certo seria isso aqui. Vamos supor, eu tenho 6 freezer e eu preciso ligar num gerador e eu só tenho um gerador trifásico. Como é que seria? Eu ligaria 2 numa fase, 2 em outra, 2 em outra. Todos eles vão entrar, né? A gente falando um gerador que suporta o pico de partida, né, dos 6, e ele vai alimentar os 6 tendo uma carga balanceada. Então é assim que funciona num sistema, num gerador trifásico. Agora vou falar aqui como ligar um gerador monofásico, né, numa rede. Na verdade falei errado. Como ligar um gerador trifásico numa carga, né, monofásica. Se vocês observarem aqui, ó, a rede da concessionária, eu estou considerando que vocês têm uma carga monofásica, vocês têm um padrão lá fora monofásico, igual está aqui, e o seu gerador, né, ele é trifásico. Como é que seria? Vai ter que pegar e fazer
um quadro de distribuição desse jeito aqui, ó, né? Vai ter que pegar esse quadro monofásico e montar um quadro desse jeito aqui. Aí vocês colocam um circuito vai para uma fase, outro circuito vai para outra, fazendo o balanceamento melhor possível, porque o gerador não pode trabalhar sobrecarregado em uma das fases. Ele sempre tem que estar o mais balanceado possível, principalmente gerador de porte pequeno, porque eles não têm muita potência e se eles trabalhar desbalanceado pode danificar. Mas se vocês fazer procedimento correto, funciona tranquilamente. Aqui, ó, na ligação aqui, vocês podem observar que na rede da concessionária foi feito o jumper, igual foi feito do gerador monofásico, só que agora na chave comutadora vai fazer na concessionária, considerando que a concessionária ela está recebendo fase neutro. Vai fazer a mesma ligação aqui, ó. O gerador ele é trifásico, vai ligar corretamente as três fases e o neutro. E na parte da carga, ele vai sair as três fases e o neutro, vai direto para um quadro de distribuição com tripolar, né? E aonde essa quadro de distribuição vai fazer a distribuição o melhor possível para não ter um desbalanceamento, para amenizar o desbalanceamento maior possível. Aí vocês podem falar, mas você falou que a concessionária pode aterrar o neutro, né? Aterra o neutro, quer dizer, a concessionária ela aterra o neutro. Aí eu não posso fazer no gerador. Aí tem que verificar com o fabricante, ver se ele autoriza. Porque se o fabricante falar que não autoriza, se precisar de a garantia ser usada, o fabricante não vai dar a garantia, né? Então você vai ter que gastar com o seu próprio bolso. Outra situação, eu falei que dependendo da demanda de um sistema das cargas monofásicas, quando é muito grande, você precisa de uma demanda bifásica ou trifásica. Outra situação que pode também você necessitar de uma demanda trifásica, dentro da alimentação trifásica, é quando você tem poucas cargas monofásicas, mas você tem um equipamento trifásico. Então, por causa desse equipamento trifásico, você vai necessitar, né, de um padrão de medição trifásica. Só por causa desse equipamento. Se não fosse esse equipamento de alimentação trifásica, seria por demanda. Você tem uma quantidade muito grande e sua instalação tem que ficar sempre protegida, então você vai ter que necessitar de um sistema trifásico, né? Ou bifásico. Então, pessoal, esse aí é a explicação como que ligar um gerador monofásico numa rede trifásica ou numa rede trifásica ligando um gerador monofásico. Tá bom? Fiquem com Deus aí, até mais.